Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante, a gestão de bens públicos. Vamos ver como essa área está finalmente deixando para trás métodos bem antigos, quase artesanais, para adotar tecnologias que podem de verdade revolucionar a eficiência e a transparência no setor público. Para começar, vamos tentar entender o tamanho do desafio. A gente não está falando de algumas coisinhas, não. São milhões de cadeiras, computadores, carros, equipamentos médicos, tudo isso espalhado por centenas, às vezes milhares de prédios. Como é que se sabe onde está cada coisa, quanto vale, quem é responsável? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem mais complicada. E a resposta, por incrível que pareça, é essa aqui. Na maioria das vezes, o método ainda é manual. É literalmente gente andando pelos corredores com uma prancheta na mão, anotando o número de série das coisas. É um processo lento, caro e, claro, super sujeito a erros. É a receita para dor de cabeça na gestão. Então, para a gente entender como sair desse cenário, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos a fundo no desafio. Depois, vamos conhecer uma solução que usa duas tecnologias. Aí, a gente vai ver como ela funciona na prática, tanto para os inventários rápidos quanto para o rastreamento de itens críticos. Em seguida, como tudo isso se conecta digitalmente e, por fim, qual é o impacto real dessa mudança toda. Ok, vamos começar pelo coração do problema, o custo, e não só financeiro, da contagem manual. Esse método não é só antigo, ele é um ralo de dinheiro e de eficiência para os cofres públicos. E o interessante aqui é ver como um problema vai puxando o outro, sabe? É um efeito dominó. O processo é lento, o que gera dados cheios de erro. Esses dados errados criam uma diferença gigante entre o que está no papel e o que existe de verdade. Isso transforma qualquer auditoria num pesadelo. E, no fim das contas, ninguém sabe onde as coisas estão, o que leva a gastos desnecessários. Pois é, e essa citação aqui resume tudo, né? A questão não é só ser ineficiente, é uma questão de estar em conformidade com a lei. Órgãos como os tribunais de contas exigem precisão, e quando os dados não são confiáveis, a prestação de contas fica totalmente comprometida. Beleza, mas então qual é a solução para isso? A resposta parece estar numa abordagem que mistura tecnologias, combinando o melhor de dois mundos para resolver esse problemão. O conceito aqui é o que se chama de gestão híbrida. A ideia é bem inteligente. Em vez de tentar usar uma única tecnologia para tudo, a solução combina duas que se completam. De um lado, o RFID. Do outro, o BLE, que é o Bluetooth de baixa energia. Juntas, elas conseguem monitorar desde a cadeira mais simples até o equipamento mais caro e crítico. Então, para ficar bem claro, a diferença é essa. Pense no RFD como se fosse um leitor de código de barras de supermercado, só que com superpoderes. Ele consegue ler centenas de itens de uma vez só, sem precisar mirar em cada um. É perfeito para aquele volume enorme de móveis, computadores, etc. Já o BLE é outra história. Ele funciona como um GPS de interior, mostrando a localização exata e em tempo real de bens muito importantes, como o equipamento vital num hospital que não pode sumir de jeito nenhum. Vamos focar primeiro nessa tecnologia para a massa, para o volume. O RFID é o que faz o inventário de milhares de itens deixar de ser um trabalho de meses para se tornar uma tarefa de horas. E o primeiro número já impressiona, a precisão. Mais de 99%. Pensa só, isso é basicamente eliminar o erro humano da equação. Garante que o que foi contado é exatamente o que existe na realidade. E o segundo número? A velocidade. Uma redução de 90% no tempo. O que antes demorava semanas, às vezes meses, com uma equipe inteira dedicada, agora pode ser feito em poucas horas, por pouca gente. É uma economia brutal de tempo e recursos. E esse gráfico aqui deixa tudo muito visual, né? Uma pessoa contando na mão faz em média uns 30 itens por hora. Com um leitor de RFID, essa mesma pessoa inventaria mais de 500 itens na mesma hora. A diferença de produtividade é absurda. É outro jogo. Ok, agora vamos para outra ponta da solução. Para aqueles bens super valiosos, onde saber a localização exata a qualquer momento não é um luxo, mas uma necessidade, é aí que entra o BLE. E o funcionamento disso é bem legal. Funciona assim. Primeiro, uma etiquetinha ativa, que a gente chama de transponder, é colocada no equipamento. Essa etiqueta fica enviando um sinal o tempo todo. Pelo ambiente, existem uns aparelhos, os gateways, parecidos com roteadores de internet, que captam esses sinais. Com base na força do sinal em cada gateway, o sistema calcula por triangulação a posição exata do item e mostra tudo num mapa, ao vivo. Agora vamos trazer isso para um cenário real.
Um hospital, por exemplo. Numa emergência, em vez de sair correndo procurando um desfibrilador ou uma bomba de infusão, a equipe simplesmente olha numa tela, vê a localização exata e vai direto pegar. Isso não só economiza um tempo precioso, isso pode literalmente salvar vidas. Então, coletar os dados do mundo físico é o primeiro passo. Mas a mágica mesmo acontece quando a gente conecta tudo isso de forma inteligente com os sistemas financeiros, com a contabilidade. É aí que o software faz a diferença. E o processo de conciliação é surpreendentemente simples e automático. O sistema puxa a lista de bens que deveriam existir lá do sistema de contabilidade. Depois ele compara essa lista com tudo que foi de fato escaneado no inventário físico. E aí, o próprio software aponta as diferenças. O que sumiu, o que apareceu do nada e não estava registrado, basicamente é o fim daquela conferência manual que nunca batia. E o sistema por trás disso tudo é super completo. Ele cobre todo o ciclo de vida do bem, desde a hora que um item novo chega e é cadastrado, passando por todas as transferências entre setores, até o momento do descarte, quando ele não serve mais. Tudo fica registrado e tem essa função de consulta em loco que é ótima. Qualquer pessoa autorizada pode apontar um leitor para um item e ver na hora todo o histórico dele na tela. Agora, um ponto super importante para qualquer empresa ou órgão público é o seguinte: a tecnologia nova precisa conversar com os sistemas que já existem. E essa solução foi pensada para isso. Ela se integra com as principais plataformas de gestão do mercado. Ou seja, não precisa jogar tudo fora e começar do zero. Isso protege o investimento que já foi feito e garante uma transição bem mais tranquila. Bom, a gente está chegando no final. E a grande pergunta é, na prática, o que tudo isso significa? Qual é o impacto real de ter uma gestão de patrimônio tão inteligente assim? Olha, os números aqui falam mais alto. Uma redução de 85% no tempo gasto com burocracia, uma precisão nos dados de quase 100% e talvez o mais impressionante, 70% menos compras duplicadas. Sabe por que isso acontece? Porque pela primeira vez o gestor sabe exatamente o que ele tem e onde está. Assim ele para de comprar uma coisa que já existia, mas estava perdida no sistema antigo. Mas o impacto real vai muito além dos números. A gente está falando de responsabilidade fiscal, de usar o dinheiro público de forma mais inteligente, de eficiência operacional, liberando as pessoas de tarefas repetitivas para fazerem coisas mais importantes. E, principalmente, a gente está falando de transparência. Com dados confiáveis e auditáveis, a prestação de contas para a sociedade se torna muito mais clara, muito mais real. E para fechar, fica uma reflexão. A tecnologia que consegue tornar uma simples cadeira ou um computador totalmente visível e rastreável dentro de um órgão público já é um passo e tanto. A pergunta que fica no ar é, se a gente consegue esse nível de transparência com bens físicos, que outras áreas da gestão pública poderiam ser iluminadas da mesma forma? Fica aí o pensamento. Obrigado pela companhia e até a próxima.